nosso... Vamos, vamos começar. Então vamos lá. Eu acho que a ideia então, é eu vou fazer um screen share aqui, vou colocar algumas coisas. Uhum. Deixa eu até ver aqui como é que eu vou fazer isso. Só um segundinho. E aí a gente vai... Legal. Então vamos lá, galera. A gente vai batendo um papo aí, acho que é bem informal hoje mesmo, então se quiser me interromper, fazer pergunta a qualquer momento aí, pode ficar à vontade. Eu acho que a ideia hoje é dar uma passada bem rápida, assim, mas não muito demorada mesmo no background, na história, que eu acho que é uma coisa que as pessoas perguntam bastante. E depois dessa apresentação inicial, abrir um espaço para vocês perguntarem o que vocês quiserem sobre engenharia, produto, boas práticas, algumas coisas qual a diferença das coisas que a gente faz aqui do Brasil versus Vale do Silício, algumas coisas de transição de engenharia para produto, acho que tem bastante coisa legal. E uma coisa que eu tenho feito bastante também nos últimos tempos é growth. Então, dá para falar um pouquinho sobre growth e um pouquinho das dúvidas que a galera pode ter em relação a isso também, quando começar a olhar para growth. Então, vamos lá. Então, assim, eu comecei minha basicamente todo mundo está, né, no Tap Hill. Acho que a primeira coisa que a gente fez foi, na verdade, antes do Tap Hill, me formei em 2013, em engenharia da computação na PUC, e logo em 2013 eu decidi que eu meio que queria empreender, assim, eu tinha vários amigos que na época não estavam muito felizes, digamos assim, com o trabalho, né, o panorama no Rio de Janeiro naquela época era muito diferente de como é hoje. Naquela época eram poucas empresas que viviam de tecnologia, então você tinha tecnologia meio que como um suporte para outras empresas. Então você tinha empresas de bancos que contratavam desenvolvedores, você tinha algumas consultorias, algumas coisas nesse sentido, mas se não tinha assim grandes casos de sucesso, tinha algumas vendas já que obviamente tinha acontecido, mas assim não estava assim escancarado os casos de sucesso de tecnologia, especialmente quando se fala de consumidor, de contato direto com essas empresas. Então assim, de cara, assim, eu via que eles não estavam muito satisfeitos e eu comecei a procurar outro caminho dentro da PUC mesmo, de como achar alguma coisa que pudesse fazer sentido para mim. Eu acabei me envolvendo com a galera de empreendedorismo, na época, não sei se alguém conhece a CIV, mas que foi vendida para o B2W depois, que são empreendedores da PUC também. Eu fui numa palestra com eles lá e eles contaram. Eu comecei a prestar atenção e comecei a fazer o curso de empreendedorismo dentro da PUC. E aí, assim, me formei em 2013 e comecei a tentar juntar um time e trabalhar num protótipo. Foi bem escancarado. Assim, eu não lembro, para ser bem sincero, eu não lembro nem exatamente de onde surgiu 100% da ideia. Eu acho que algum dos três, que eram os três fundadores, meio que chegaram nessa coisa de tentar atender varejo e criar alguma forma de inteligência para varejo. E a gente começou a meio que desenhar um protótipo, algumas coisas que a gente achava que eram coisas básicas que a gente poderia usar. E enfim, logo depois disso, durante uma dessas minhas aulas, né, enquanto eu me formava, eu fui fazendo contato com algumas pessoas. Então, a gente está falando do Benny, e um desses caras que apareceu, por sorte, assim, na minha carreira, foi o Leonardo Rangel, que é o CEO hoje da Cortex, que é uma empresa grande de tecnologia no Rio. Eles fazem AI, várias soluções de AI e Analytics. E basicamente esse cara meio que ajudou assim a gente a tomar um norte, a estruturar a ideia assim. E não só ajudou, como ele foi louco o suficiente para colocar um pouco de dinheiro na gente. Então ele foi, antes de entrar no Startup Rio, na verdade, a gente já teve um investimentozinho anjo que começou, e a ideia era que esse cara ia ser o nosso mentor e sentar junto com a gente e ajudar a estruturar a ideia. Então essa primeira fase que a gente chama de Product Discovery, a gente fez junto com o Léo, e o Léo meio que ajudou a gente a entender um pouco do que poderia ser feito no mercado. Ele já tinha uma experiência com outra área, né, um pouco diferente de varejo, mas obviamente tinha bastante conhecimento em como montar uma empresa, organizar. Ele começou a Cortex do zero junto com alguns amigos também. E assim, o Benny ele teve um sucesso bem razoável, diria assim, para empreendedores de primeira viagem, né? A gente não sabia muita coisa. A gente conseguiu 12 mil usuários usando a plataforma. E o Benny eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é,
mas ele era uma plataforma B2B2C. Então, você tinha um lado que era para consumidores, um lado que era para varejo. Então, pequenos restaurantes tinham um clube de fidelidade online, que era feito pelo Beni. O clube de fidelidade era como se fosse uma desculpa para conseguir atrair essas pessoas e meio que conseguir deixar você fazer automação digital, marketing para essas pequenas pessoas. E então, assim, a gente conseguiu 12 mil usuários de um lado, que era a ponta dos consumidores, e mais de 80 estabelecimentos da outra ponta, que eram realmente os restaurantes ou, em alguns casos, lojas de roupa, tinham diversos tipos de cliente. A gente ficou com o Beni mais ou menos 2 anos rodando, e assim, eu costumo dizer que o Beni foi meio que o nosso portfólio, assim, né? Tem aqui algumas imagens, então, que na esquerda eram as imagens do aplicativo, então, você tinha várias lojas que você podia visitar, e conforme você visitava essas lojas e consumia, você ganhando pontos. Esses pontos depois você conseguia resgatar por benefícios, bem parecido com múltiplos, mas é como se você não pudesse gastar o ponto de uma loja na outra loja, sempre só na mesma loja. E aqui por último é meio que resgatando assim e usando mesmo um benefício, né? Aqui na direita tem a parte de analytics que a gente fazia, então é uma coisa simples, mas coisas que o cara nunca tinha acesso antes. Então, conseguir enxergar, por exemplo, se o seu público é mais masculino, mais feminino, qual é a faixa etária, que horário que eles costumam consumir as coisas, quais são os interesses, né? A gente conseguia puxar alguns dados do Facebook. Naquela época tinha algumas integrações com o Facebook e tal. Então, assim, foi bem interessante. Na época, assim, para os lojistas, eles pessoas na época que eram muito, como eu disse, assim, iniciantes em tecnologia, eles não eram muito confortáveis com esse tipo de coisa, eles deram uma certa abertura para a gente, né, especialmente alguns estabelecimentos funcionaram muito bem e conseguiram, de fato, rodar alguma inteligência, rodar algum marketing, automação em cima do que a gente conseguiu prover para eles. Então, assim, foi um aprendizado magnífico. A gente começou... Eu vou deixar aberto o chat aqui também, se alguém quiser falar, mas quiser mandar alguma coisa, vai perguntando. É, então, assim, a gente ficou esse tempo com o BN e, assim, foi meio que o nosso portfólio. Foi, assim, a experiência que a gente teve para... Eu era programador nessa época, eu comecei desenvolvendo, eu fiz o aplicativo, a gente tinha um outro sócio que era um designer e tinha um outro que também era engenheiro de computação, então também sabia programar. E a gente meio que dividia, fazia as tarefas de produto, que era desenvolver o app, desenvolver o site, desenvolver tudo isso, e cada um tinha como se fosse um chapeuzinho extra ou mais de um chapeuzinho extra, que era vendas, que era marketing, que era financeiro, tentar fazer a conta fechar, entender como é que as coisas funcionavam. Então, a gente passou por esse processo que foi muito legal, porque deu essa oportunidade para a gente conseguir meio que assim, ter uma visão geral de como era gerir uma empresa. E, assim, nessa época a gente teve algumas sacadas legais, assim, uma que eu gosto de mencionar, é que eu falo que eu acho que foi talvez meu primeiro experimento de growth. Nessa época, a gente queria contato com restaurantes, era muito difícil, né? Restaurante nessa época, os lojistas, eles não usavam e-mail direito, não usavam, poucas pessoas tinham acesso, assim, ao que o resto estava usando no mundo, eu acho, nesse meio. E então o que a gente fez foi, a gente conseguiu criar um robozinho que crawleou mais de 50 mil restaurantes dentro do Facebook. E, de forma automática, ele já colocava isso num pipeline de vendas para a gente e automaticamente começava a fazer um primeiro contato para um lugar que a gente... No final, a gente, obviamente, não conseguiu converter todo mundo, né? Tinha alguns caras que não queriam pagar, tinha alguns caras que tinham dificuldade de criar o clube de fidelidade sozinhos e tal. Esse foi, inclusive, um dos motivos pelo qual a gente acabou abandonando o Beni, mas foi um case legal de geração de leads, assim, de leads qualificados. A gente conseguiu realmente muita atenção, muita gente conversando com a gente. Então, assim, pulando um pouco mais agora sobre o Beni, né? Os 3 sócios que participaram do Beni, quando a gente decidiu fechar, 2 deles começaram, um arrumou um emprego, começou a trabalhar numa startup, o outro foi fazer não sei o quê, e eu fui fazer freelance. Essa época que foi a primeira vez que a gente está aqui em 2015, 2014, acho que final de 2014, foi a primeira vez que o dólar bateu R$ 4, eu não sei se alguém lembra. Então, eu fiquei aí 2 anos e meio, 3 anos sem ganhar R$ 1 na minha vida. Então, eu falei, cara, tá na hora de tentar ganhar um pouco de dinheiro. E nessa época que eu peguei esse 4-1, então era assim, uma coisa, era muito, assim, quase desbalanceado, digamos, né? Um engenheiro, eu conseguia trabalhar daqui do Brasil, remoto, da minha casa, e ganhar um dinheiro muito bom para um cliente americano.
Então eu fiquei um tempo fazendo isso, fiquei acho que uns 8, 10 meses trabalhando desse jeito. E, e depois de um tempo eu percebi que eu estava ficando meio confortável demais. Falei, cara, acho que agora já está na hora de começar a me coçar de novo e procurar alguma coisa. E nesse meio tempo, é, um dos meus sócios foi contratado para ir para o Vale do Silício. Foi assim que tudo começou. Então, quando ele foi contratado, ele chegou lá, eu estava fazendo freelance daqui, e ele é um cara que é realmente excepcional, chegou com muita fome no Vale do Silício, né, numa empresa que não estava indo muito bem na época, que era Edmodo, e ele aproveitou e, assim, deu o melhor dele, assim, a galera começou a gostar muito, achou que o trabalho estava muito bom, muito bem feito, e começou a perguntar, cara, não tem mais ninguém que você conhece aí, que de repente poderia vir para cá e ajudar e tal. Aí ele falou, tem dois caras, os dois caras que eram meus sócios, né, na minha empresa anterior. Então foi assim que os três fundadores do Beni foram parar no Vale do Silício. Assim, na verdade, um foi contratado e acabou trazendo todo mundo. A gente brinca que o Beni faliu, mas a gente foi acqui-hired, porque todos os três foram para a mesma empresa. E assim, aí aqui começa realmente a fase Vale do Silício, né? E eu lembro muito bem de chegar lá, do processo de ir para lá, fiz uma prova técnica, entrevista com a galera de lá. E quando eu fui finalmente chamado e cheguei lá para trabalhar, foi engraçado porque você imagina assim, não, pô, eu vim de uma startup pequena, então achava que eu ia ter contato com a galera que eu trabalhava, mas a Edmodo já era uma startup que tinha 7 anos, tinha 150 funcionários, já era uma empresa que estava no Series C, então era uma empresa grande, era uma startup grande. Então acabou quando eu chegou lá, eu caí num que não tinha nada a ver com o que o resto fazia. A gente quase nem se via, eu e os outros fundadores. E eu acabei caindo num time de otimização de alguns produtos que a Edmodo tinha. Edmodo, by the way, é uma empresa de educação, para quem não conhece. Então, ela é a maior empresa de educação nos Estados Unidos hoje. Eles fazem como se fosse um Facebook para estudantes. Então, você consegue, como professor, passar tarefa online, colocar o resultado das provas, as notas, tudo online, e você tem essa interação entre aluno, professor e pais dentro dessa rede. E, enfim, quando a gente chegou lá, eu acabei nesse time de otimização e foi engraçado porque não tinha nada a ver com o que eu fui contratado. Eu fui contratado pelo time de mobile, eu ia fazer desenvolvimento de aplicativos, cheguei lá e caí num time que era assim um stack super antigo, uma coisa muito diferente do que tinha sido combinado e tal. Mas eu gostei, eu meio que ajudava a gerenciar um time que ficava remoto na Índia e tinha poucas pessoas que trabalhavam nos meus projetos dentro dos Estados Unidos. Então eu tinha bastante liberdade, apesar de ter acabado de chegar da empresa, de fazer alguns experimentos, de mudar algumas coisas assim. Então foi bem legal, bem significativo. A Edmodo era um projeto que já era muito grande, tinha 60 milhões de pessoas de cadastro. Então assim, qualquer mudança que você faz numa empresa dessa é altamente impactante. Então foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com alguns problemas de escalabilidade. Então até então, você podia fazer engenharia do jeito que você quisesse, que com 10, 12 mil pessoas, dificilmente você vai derrubar um servidor ou um banco de dados. Mas na Edmodo eu comecei a prestar atenção em toda essa preocupação que existia quando você está realmente integrando um produto em escala para uma quantidade muito grande de pessoas que vão acessar simultaneamente. Então, vários fatores que eu nunca tinha levado em consideração quando eu abri minha empresa começaram a ser cruciais no dia a dia, como o tempo de resposta dos produtos, como a qualidade do código que era entregue. Então, tinha muito teste, tinha muita organização. E foi legal porque meio que me ajudou a melhorar em algumas áreas que eu nunca tinha tido exposição como engenheiro. E durante esse processo, assim, foi muito legal, eu gostei bastante de Edmodo, mas o cara que me contratou para Edmodo, efetivamente, ele acabou que nunca trabalhou comigo. E assim, ao longo do processo dentro da Edmodo, eu comecei a ficar um pouco insatisfeito. Assim, eu sentia que tinha algumas coisas que não estavam muito bem. Tinham, por exemplo, algumas tecnologias que eles usavam que eram muito antigas, que eles nunca se atualizaram. Então, você tinha que ficar estudando coisa antiga que ninguém mais usava, uma coisa meio maluca. Se alguém que é desenvolvedor vai entender do que eu estou falando aí, porque pode ser um pesadelo isso. E, então, assim, meu trabalho começou a ficar muito difícil por débito técnico, por falta de organização dos times anteriores. E durante esse processo, o cara que me contratou, que era para eu acabar no time dele, ele me chamou um dia na sala dele e falou, cara, tô saindo, vou sair da Edmodo e gostei muito de você, a gente acabou não trabalhando junto, eu tô montando uma empresa e daqui a um tempo eu vou entrar em contato com você, a gente tá tentando levantar dinheiro e tal. E aí eu falei, tá bom, e não esperava mais nada disso. E esse cara
acabou saindo realmente da Edmodo, e ele fundou uma empresa que na época ele chamou de Loop, um grupo, na verdade. E foi assim que eu conheci esses dois caras. Então, eles foram, na verdade, meus maiores mentores no Vale do Silício, né? Eles criaram um grupo que eu fiquei 3 anos trabalhando, então eu passei por vários produtos dentro desse grupo. Tudo que eu falo aqui para frente é dentro desse grupo do Loop. Esse cara aqui, que é o Jerry da direita, que foi meu chefe, né? Que era para ter sido meu chefe, né, de modo, e acabou me contratando para ir para esse grupo. Eu fui o primeiro funcionário desse grupo, então eu fui a primeira pessoa que eles conversaram. Então, no começo não tinha nada, a gente se encontrava num Starbucks, realmente igualzinho um filme americano, igualzinho a rede social. E não tinha nada, assim, eles tinham só uma promessa meio que de investimento de um fundo grande. Esse cara aqui da esquerda, que é o CEO, é o Vincent, ele criou uma das grandes empresas de inteligência artificial lá no Vale, e o cara da direita é o Jerry, que foi um dos primeiros funcionários do LinkedIn. Então, eles já tinham um nome muito bom, eles já eram pessoas que tinham um track record bem significativo, e quando eles decidiram levantar dinheiro, estava num momento muito bom, um fundo que eles conheciam bem na Lightspeed, que eu não sei se alguém conhece. A Lightspeed foi um dos principais investidores do Snapchat, foi a grande saída deles, e eles acabaram levantando um seed round de 5 milhões de dólares dentro do Vale para poder criar uma empresa do zero para consumidor final dentro do Vale do Silício. Então foi muito doido, porque eles não sabiam nem o que eles iam fazer direito. Eles só tinham, assim, um nome meio famoso, conheciam os caras, sabiam mais ou menos que eles queriam trabalhar para consumidor final e conseguiram levantar essa bolada, né? Como referência, para vocês terem uma ideia, o Snapchat levantou 3 milhões na época. Então a gente tinha um seed que era muito maior do que o Snapchat, tinham bons nomes atrelados ao projeto, e eu falei, cara, tá na hora de eu sair de modo e realmente tentar me envolver com esses caras e ver onde pode dar, né? Então foi assim que eu comecei essa minha era dentro do Loop. É, e aprendi muita coisa, assim, esse cara da direita, que é o Jerry, eu acho que talvez tenha sido o melhor engenheiro que eu já conheci na minha vida. Eu acho que ele meio que, quando eu fui para o Vale do Silício, eu acho que eu já programava razoavelmente bem, era confortável programando, mas eu acho que ele meio que me desconstruiu lá e realmente me ensinou como fazer engenharia de alto nível, assim, um cara muito bom, então foi um grande mentor. E o Vincent, ele é o típico CEO, um cara que realmente pensa muito em estratégia, veio de mercado financeiro e conseguiu me ensinar muito desse outro lado, de ter uma visão de business sobre o negócio, fazer uma análise crítica de como colocar o seu tempo e tudo mais. É, esses dois caras foram fundamentais, acho que aqui fica a primeira lição assim, que eu passei, que eu acho que vale muito a pena, que é procurar pessoas na sua rede ou de amigos que você acha que possam contribuir para a sua carreira, né? Eu acabei encontrando esses caras por acidente, mas eu diria que eles foram fundamentais, assim, meio que no meu processo de crescimento de carreira. E aí, assim, dentro da Era Loop, tiveram muitos aprendizados e foi muito legal, porque foi completamente oposto ao que eu passei dentro do Beni, né? Então, dentro do Loop, a gente tinha um mundo de dinheiro no banco, dentro do Beni a gente não tinha quase dinheiro nenhum, e pela primeira vez eu comecei a entender o que a galera falava de ser a maldição de ter muito dinheiro, né? Então, a gente tinha muito dinheiro, parecia que a gente poderia resolver meio que qualquer coisa simplesmente com dinheiro, simplesmente contratando alguém, contratando uma empresa, contratando alguém de fora. Então a gente acabou criando várias pequenas armadilhas aí para a gente ao longo desse tempo, contratando pessoas que não eram boas, que não tinham fit cultural, trazendo empresas de marketing que não entendiam nada do nosso produto, do que a gente queria fazer, que não iam conseguir ajudar a gente nesse processo. Então a gente acabou gastando assim bastante dinheiro sem até aprender realmente como gastar bem o dinheiro. E parte disso eu acho que é um pouco muito do momento, né? Assim, foi uma época que capital estava muito fácil nos Estados Unidos, então tinham vários unicórnios aparecendo, foi a época que o Uber explodiu, a época que o Lyft explodiu, a época que parecia que todo mundo estava explodindo, então o otimismo era muito grande. Isso acontece, eu acho, de tempos em tempos, e acho que, assim, como um bom empreendedor, você deveria tentar se aproveitar do momento, mas, ao mesmo tempo, se policiar e fazer uma boa política dentro da empresa. E aí, assim, dentro dessa empresa, a gente construiu diversos produtos, como eu falei. O primeiro deles foi o Loop, que era o próprio nome da empresa, carregava o nome da empresa. O Loop, basicamente, era um chat. Eu acho que a melhor forma de explicar é pensar num Slack para consumidor final. Então, imagina se você tivesse um Slack para sua faculdade, por exemplo, onde você entrasse na sua faculdade e tivessem vários canais lá, como se fossem grupos de WhatsApp. E cada canal desse poderia ser um canal, por exemplo, para quem faz engenharia, um canal para quem gosta de jogar futebol,
um canal para quem gosta de, não sei, empreender. Então, poderiam ter vários mini canais ali dentro para que as pessoas conseguissem organizar a informação. Claro que se a gente criasse um único grupo de WhatsApp para uma faculdade inteira não seria viável, né? Ninguém conseguiria falar nada, mas se a gente conseguisse quebrar isso em subgrupos, estruturar a informação, a nossa hipótese é que as pessoas iam começar a conversar e a interagir ali dentro. E foi muito legal, a gente conseguiu também sucessos parciais dentro desse produto, a gente conseguiu colocar dentro de uma faculdades pequenas dos Estados Unidos, a gente conseguiu colocar alguns milhares de pessoas para dentro do produto, e a gente viu assim algumas interações legais, mas a gente sentia que assim não estava exatamente alinhado com o que a gente imaginava que poderia ser. As pessoas não estavam usando exatamente porque a gente queria. O maior aprendizado que a gente tirou é que as pessoas estavam meio que usando o Loop para meio que se conhecer. Então, assim, calouros de faculdade, vou para o primeiro ano de faculdade e eu quero, conhecer quem vão ser as pessoas que vão estudar comigo, quero conhecer, sabe, fazer amizade antes de chegar lá. Então, a gente começou a perceber que as pessoas tinham interesse nesse esquema de se conhecer melhor e tal, que esse era mais ou menos uma dor que eles tinham nesse espaço. Então, o próximo produto que a gente lançou foi um produto focado nisso, era o Double Double. E durante esse processo aqui, de sair quando eu estava dentro do Loop, eu ainda trabalhei exclusivamente como engenheiro. Então, assim, 90% do tempo programando, e, assim, talvez uns 5, 10% ali, meio que olhando para o negócio, para o business, tentando dar alguma opinião de business. E quando a gente começou a fazer essa mudança para o Double Double, eu comecei a perceber que, cara, a gente é uma equipe muito técnica, parece que a gente consegue construir as coisas muito rápido, assim. Para vocês terem uma ideia, o Double Double do zero até ir para a App Store demorou um mês. O framework do zero até a App Store demorou 3 semanas. Então, assim, a gente conseguia lançar isso muito rápido, mas a gente tinha, assim, uma certa dificuldade de entender e analisar por que as coisas estavam dando certo ou errado, quais apostas valiam a pena colocar. Então, a gente era um time técnico que não tinha ninguém, basicamente, fazendo um trabalho bom de produto. E nessa transição para o Double Double, do Loop para o Double Double, eu comecei a puxar um pouco essa ponta. Assim, eu olhei e falei, cara, eu acho que meu time é um time muito bom, talvez eu seja o pior engenheiro da equipe, assim, apesar de achar que eu ainda fazia um bom trabalho, eu acho que tem muita coisa aqui que a gente não está olhando. E comecei a prestar atenção nisso e começar a me questionar se as coisas que a gente estava fazendo eram as melhores coisas que a gente poderia fazer naquele determinado momento. Então, assim, começamos a se aprofundar no Double Double, e eu acabei virando o Product Manager daqui para frente de todos os produtos que a gente teve. Então, eu lancei o Double Double em conjunto com outro Product Manager, e depois o Firework eu meio que lancei sendo exclusivamente o único Product Manager. E o que eu fazia como esse Product Manager? Eu basicamente fazia pesquisa com o usuário, tentava entender se a gente estava resolvendo um problema, se não estava, eu setava quais métricas eram importantes para a empresa. Eu fazia um básico de analytics ali que antigamente não estava sendo meio feito, assim, digamos. E foi aí que comecei essa mudança de direção, para conseguir entrar dentro efetivamente de produto. O que é muito legal é que os meus dois mentores me apoiaram muito, então assim, eles realmente começaram a enxergar valor no que eu estava fazendo, e eu consegui cada vez ganhar mais espaço e mais recursos para conseguir fazer apostas aqui dentro. Então assim, a ideia era, cara, a gente está com um problema aqui. Opa! Uma pergunta. Você fala assim, eles começaram a enxergar valor nisso, que é o olhar para o produto, certo? Sim. Eles valorizavam o que antes, exatamente? Era a parte técnica, era a velocidade, e a parte do produto, pelo que eu entendi, não era tão valorizada, é isso? Não diria que não era valorizado, assim, mas é que tem várias formas de você tentar realizar a descoberta de produto, né, ou executar algum tipo de produto. Os meus dois fundadores, eles têm origem chinesa. Então, assim, tradicionalmente na China, posso falar um pouco mais sobre isso depois, é muito comum você construir meio que um protótipo mais de alta fidelidade ou alguma coisa realmente funcional, como lá tem muita gente, para você realmente meio que testar se a ideia é válida ou não. Que é um pouquinho diferente do que a gente estuda aqui no Steve Blank, no Lean Startup, e coisas desse sentido. Então, assim, não sei se eu nunca morei na China, então não sei se é a realidade de todos os apps chineses, mas eu vi alguns exemplos ao longo da minha carreira por ter exposição a vários fundadores chineses através dos meus mentores, que faziam muito isso. Então, assim, tem essa pegada muito de o teste deles já é quase como construir alguma coisa, que construir alguma coisa para eles não era tão caro, eles tinham muita mão de obra, muito dinheiro e conseguiam fazer muito rápido, né? Então, assim,
Eu conheço muita gente que demora, às vezes, mais de um mês para fazer uma pesquisa de mercado, e em um mês eles lançavam um app, testavam um app. Essa era meio que a pesquisa de mercado deles, entendeu? Então, assim, eu não acho que isso é uma boa prática, que fique bem claro, assim, eu acho que hoje a gente já tem ferramentas que conseguem testar isso com um custo muito mais barato, assim, teoricamente, em uma semana você deveria responder várias das perguntas do que ter um app na mão ajudariam a responder, mas, de qualquer forma, era um pouco meio da cultura na época, assim, a gente foi um pouco mudando isso ao longo do tempo, né? A gente foi meio que se aperfeiçoando também. E assim, um pouco disso também, eu acho que é o fato de você ter muito dinheiro na mão. Isso talvez seja uma maldição de dinheiro, assim, um time montado e você ter medo de assim aparecer no trabalho e deixar seu time meio que ocioso, assim, né? É diferente de quando você está só você e um fundador, você e mais um amigo, que estão meio que estudando uma ideia, que assim vocês dificilmente vão ficar ociosos. Mas aqui no Double Double a gente já tinha, por exemplo, 5 ou 6 pessoas na equipe e é meio difícil, né? Você aparecer no trabalho um dia e falar, galera, eu não sei o que a gente vai fazer ainda, não sei qual é a dor, então segura um pouco aí, dá uma relaxada, dá uma estudada, enquanto a gente meio que tenta descobrir. Então, assim, eu acho que foi um pouco disso que envolveu, esses foram alguns fatores, mas realmente eles começaram a perceber que tinha muita coisa que a gente estava fazendo errado ali, que a gente deveria melhorar. E eles deram um espaço, foram sábios de dar o espaço para a gente conseguir atacar um pouco mais isso. Voltando aqui um pouquinho na era Loop, você perguntou um pouco dos valores deles, eles tinham dois valores que eram muito grandes dentro da empresa. Um era o Extreme Speed e um era o Extreme Ownership. Então, o Speed era basicamente, vamos lançar alguma coisa muito rápido, mesmo que ela não esteja 100% pronta, e aí a gente vai conseguir sabe, fazer uma análise mais profunda, se a coisa vale a pena ou não. E a segunda você tem que ser dono do que você está construindo. Então, eles sempre deram muito espaço assim para as pessoas que, eu sou um engenheiro que estou trabalhando, por exemplo, na parte de chat dentro do aplicativo. Então, essa pessoa era o dono do chat, deveria saber responder as perguntas do chat, por que está funcionando, por que não está. Então, eles incentivavam todo mundo a ser um pouco empreendedor dentro desse ecossistema também. E aí, assim, o Double Double não deu certo, como vocês podem imaginar, a gente partiu para outra depois, por diversos motivos, mas aqui a gente começou a introduzir uma coisa que foi fundamental para a empresa, que foi um framework de como fazer experimentos muito rápido e de como meio que analisar experimentos. Então, assim, eu meio que ajudei a criar um pouco desse framework, porque antes a gente fazia muito assim, o onboarding não está indo muito bem. Então vamos mudar o onboarding. Aí como é que a gente vai mudar o onboarding? Vamos fazer um novo design, vamos colocar para algumas pessoas verem o design e verem se a gente acha que ficou melhor ou não. Mas a partir daqui tinha todo um processo que a gente desenvolveu de não, calma aí. Quais são as métricas do design do onboarding de hoje que não estão bem? Quais são as coisas que a gente espera melhorar? Essa métrica que é uma métrica crítica para o business, se a gente melhorar isso aqui, vai melhorar em quanto o business? Talvez seja melhor a gente melhorar o marketing, a aquisição, em vez de gastar tempo nisso. A gente tem bandwidth, tem engenheiros parados para poder trabalhar nisso. Então, assim, começamos a realmente fazer uma visão mais holística de time, de como alocar os recursos, de como colocar as coisas ali dentro. E aí, assim, saindo do Double Double, começamos a entrar na era Firework. E a era Firework foi bem interessante, porque foi assim, o produto que meio que o grupo virou esse produto, ele conseguiu crescer, né? Foi um produto que acabou meio que dando certo ali dentro. E o que é interessante do Firework é que assim, foi uma análise completamente diferente. Foi um pivot muito grande. A gente saiu da parte de chat e de comunicação e a gente acabou entrando num universo completamente diferente, que era o universo de... Sai aqui. Ai, meu Deus. Sai. E acabamos entrando dentro do universo de vídeos curtos. Então, se alguém conhece Musical.ly, TikTok, todos esses apps, quando a gente começou o Firework, eles eram meio que pequenos, ou então não pequenos, mas meio que reclusos, meio nichados em algumas regiões. O TikTok estava muito preso na China ainda, e a gente queria meio que, cara, a gente pode fazer um aplicativo de vídeos curtos, mas não focado em meme, não focado em brincadeiras, como era muito na época o Musical.ly e o TikTok, mas focado em storytelling, a gente conseguir ver se através desse formato a gente consegue contar uma boa história em 30 segundos. Então essa foi a proposta do Firework, na época os investidores apoiaram o pivot, e a gente começou a se preparar para realmente fazer essa grande mudança e entrar de cabeça no Firework. E aí, assim, o Firework, já vou adiantar que foi o produto que a gente conseguiu crescer. O Firework, eu já saí da empresa hoje, mas até quando eu saí eles estavam se aproximando de 3 milhões de usuários. E
basicamente, de novo, foi uma visão muito top-down, né? Foi muito assim, uma análise de mercado, cara, o que, que tem hoje que está funcionando em outros lugares, o que a gente acha que a gente poderia fazer e agregar em cima disso. E aí a gente conseguiu meio que implementar uma versão inicial do Firework e começamos a entrar nesse mundo de vídeo. E é assim, é uma loucura, porque vídeo é muito diferente de tudo o resto que a gente tinha feito, que todo mundo tinha feito ali dentro. Vídeo, você acaba se tornando muito mais próximo de uma empresa de mídia do que de qualquer outra coisa. Então a gente começou a ter que trabalhar junto com influenciadores, fazer curadoria de conteúdo, coisa que a gente nunca tinha feito. Então, começaram vários processos dentro do Firework para montar um time de suporte, de curadoria, um time de outreach para conseguir conversar com influenciadores. A gente não sabia nem que o influenciador gostava, quais eram as línguas que eles falavam, quais eram as coisas comuns entre eles. Então, assim, esse processo foi muito interessante. Eu ainda estava no Vale do Silício, e logo depois que a gente começou e lançou o Firework, as coisas começaram a andar, meu visto acabou e eu acabei voltando para o Brasil. Eu voltei para o Brasil, mas voltei já no meio para o final de um processo de green card para voltar e ficar definitivamente lá nos Estados Unidos. E quando eu voltei para o Brasil, eu meio que fiquei por aqui e tive meio que uma epifania, assim, acordei um dia e falei, cara, eu acho que eu não quero voltar para o Vale do Silício. Eu sei que é muito loucura, quando eu contei para os meus pais, eles não acreditavam, mas eu falei, cara, eu acho que dentro do Brasil eu poderia fazer muita coisa legal, eu acho que eu poderia ajudar muito, eu acho que tem muita coisa interessante aqui que eu poderia explorar. E, e contei para os meus mentores e falei, tive essa conversa bem franca com eles e falei, cara, eu acho que o Firework está indo bem, tem tudo para ser legal, mas eu tô a fim de ficar por aqui. E os caras nessa época, assim, já tinha passado talvez uns 6 meses que eu estava no Brasil, eu continuei trabalhando remoto daqui para o Firework. Eles falaram, cara, legal, o Firework realmente está indo bem que a gente está tão confiante que a gente quer fazer uma expansão internacional. Então, já que você não quer voltar para cá, a gente vai te dar uma expansão do Brasil, e monta um escritório para você aí, e a gente começa a ver como é que seria introduzir vídeos curtos para a América Latina. E aí eu acho que foi o terceiro grande salto e mudança que eu fiz na minha carreira, assim, né? Então eu comecei como engenheiro, aí eu comecei a fazer um pouco de produto, e aí quando eu voltei para o Brasil, antes de abrir essa sede nova, como eu não tinha assim grandes projetos de engenharia aqui, eu comecei a visitar outras áreas, então eu comecei a fazer muita interface com marketing, muita interface com outras áreas que tinham uma dor de tentar criar alguma coisa dentro da empresa, mas não entendiam de engenharia. Então eu comecei a bater no marketing e falar, cara, o que vocês têm de legal aí que vocês queriam fazer que vocês nunca conseguiram fazer, nunca tiveram apoio? Aí eles me contavam, a gente meio que mastigava aquilo um pouco e tentava chegar numa solução. E aí, assim, começaram a surgir coisas legais disso, assim. Eu acho que isso animou muito também os mentores, né, os fundadores, e eles acabaram me colocando como head aqui do Brasil. Então, foi a segunda grande mudança, assim, a terceira grande mudança, né? Eu saí um pouco de produto quando eu vim aqui para o Brasil, quando eu abri esse escritório, e comecei a fazer growth, comecei a fazer realmente crescimento. O objetivo aqui principal era transformar o Brasil numa matriz de usuário, conseguir o maior número possível de usuários, criar estratégias para isso e também fazer toda a parte de cultural, adaptação cultural do aplicativo, conhecer como é o ecossistema do Brasil, o que funciona para o americano não necessariamente funcionaria para o brasileiro. Então, comecei a fazer toda essa parte aqui para o Brasil. E, cara, foi sensacional, assim, acho que a gente teve um sucesso bem legal, né? Aqui tem alguns exemplos de algumas matérias, tem diversas, né? Cortei só algumas aqui. Essa premissa do meio aqui foi do TechCrunch, foi quando a gente finalmente saiu no TechCrunch, quando a gente bateu, acho que 1 milhão de usuários. E aí tem vários outros aqui de matérias do Brasil, já tem Tech Tudo, não sei o quê. E basicamente, assim, a gente começou a montar realmente uma estrutura para conseguir levar o Firework para o próximo nível, que era, pô, como é que a gente sai de 1 milhão de usuários e chega em 5, chega em 10. Então, aqui no Brasil, uma das coisas que eu fiz foi desenhar essa estratégia de growth, e eu usei uma estratégia muito baseada em influenciadores, com um contrato que não tinha nada a ver. No começo, eu ligava para os caras, e os caras falavam, cara, você é maluco, não tem nenhuma chance de a gente fazer esse trabalho, não é assim que a gente cobra, não é assim que a gente trabalha. Mas aí fui meio que quebrando a cabeça com o time aqui, adaptando, montei uma equipe, os caras foram acostumando com o Firework, foram acostumando com a ideia, e no final a gente conseguiu coisas bem legais, tipo trazer 60 mil pessoas em um dia, com essas promoções para dentro do aplicativo aqui no Brasil, e fomos, assim, cada vez mais crescendo e adaptando o Firework para as necessidades. E aí, assim, eu não quero demorar muito em cada coisa para deixar bastante tempo para a gente bater papo e perguntar, então eu vou passar rapidamente pelas lições que eu tive aqui, que eu acho que foram assim fundamentais, que foram coisas que eu gostaria de ter aprendido
antes desse processo, mas eu acabei aprendendo só no final ou durante. E assim, então vamos lá. Assim, a primeira lição é que dinheiro realmente não resolve todos os seus problemas. Eu sei que isso está batido e que muita gente fala, é, mas assim é diferente quando você vive isso, né? Então assim, eu já tinha ouvido isso diversas vezes. Ah, pô, dinheiro às vezes traz mais problema do que resolve e tal. Mas pra gente, eu acho que realmente isso foi uma coisa que pesou. Assim. A gente acabou inflando o nosso time durante um tempo. Tinha muita gente ali dentro que ficava meio perdido, não sabia muito bem o que fazer. A gente não tinha um senso de união como a gente tinha no começo da empresa. Então, assim, é uma das coisas que eu acho que vale a pena prestar atenção, porque realmente pode atrapalhar. É, a segunda grande lição é que não adianta você mentir para você mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que é muito comum, assim, é, durante o processo. Várias vezes eu era o fator decisivo para escolher se um produto ia ser morto ou se ele ia continuar. Então, o Double Double, o Loop, eu tive uma influência muito grande em matar esses produtos e realmente abandonar eles e tentar convencer os fundadores que era hora de ir embora dessa ideia. E eu acho que, assim, isso é uma coisa que é um exercício, não é fácil de fazer, porque a gente sempre tem essa esperança que a gente se agarra no final do dia e algumas vezes simplesmente realmente não vai dar certo. Eu acho que tem um meio termo aí, você não pode desistir cedo demais, mas você também não adianta ficar tentando dar murro no ponto de faca e entender um mercado que você já sabe quais são os problemas, já sabe quais são os desafios e você claramente não está atendendo esse mercado como você gostaria. Talvez seja a hora de parar e pensar um pouquinho se realmente isso faz sentido. A terceira grande coisa que tem a ver com a dois também é, fale sempre a verdade, assim, seja muito claro com o seu time, sabe? Não adianta você tentar criar um senso de união só estimulando as pessoas, não, galera, vamos ficar rico, vamos investir nisso, vamos continuar, que isso a longo prazo não vai se materializar. Eu acho que é importante entender, muita gente fala também que startup não é uma corridinha, mas é uma maratona. Isso é muito verdade. As pessoas que eu conheço só vão ficar ali dentro se elas realmente sentirem confiança em você, no time, do que na ideia, que eu acho que a ideia rapidamente ela pode mudar ou se dissolver e virar outra coisa. Então, assim, realmente falar a verdade, ser comunicativo, abrir os números, abrir as coisas para as pessoas que estão próximas a vocês, para que realmente todo mundo esteja no mesmo nível ali dentro. A quarta, que é a que eu acho que talvez a que eu mais goste, talvez eu devia ter colocado ela em primeiro, não espere o Cavaleiro de Armadura Branca, que ele não está vindo. Eu não consigo dizer quantas vezes dentro do projeto a gente contratou uma empresa de marketing e parecia que era só isso que faltava, entendeu? Cara, pô, a gente está aqui com um produto, o produto não está crescendo, mas agora a gente conseguiu contratar uma empresa de marketing lá de Nova York, os caras são muito bons, os caras fizeram o lançamento do Snapchat, não sei o quê, dessa vez eles vão resolver tudo. Parecia que a gente não tinha mais nenhum problema, que era só esperar os caras entrarem, fazerem o marketing e pronto, acabou, a gente vai ter 1 milhão de usuários. E, cara, assim, isso não existe, tá? Assim, eu acho que uma coisa que eu aprendi é que dificilmente alguém sabe mais do seu negócio do que você. Dificilmente, a não ser que seja alguém da mesma indústria, mas assim, muito difícil alguém conseguir parar em 2 segundos e te dar um conselho que você já não tenha pensado, não tenha. Pode ser que ele te ajude a alinhar alguma coisa que esteja fora do eixo ali, mas eu acho que é muito difícil alguém empreender por você, alguém conseguir resolver a sua dor desse jeito. Então, assim, eu caí nessa armadilha algumas vezes, eu trabalhei com algumas agências de marketing nesse meio tempo, trabalhei com tô falando aqui, parece que tô falando mal de agência de marketing. Não tô falando mal, tá? Mas é que realmente, naquela época, eu acho que a gente era muito técnico. A gente não tinha muitos problemas técnicos, a gente tinha mais problemas de produto e marketing. Então, assim, realmente parecia que o próximo cara que vai entrar vai resolver. O próximo, agora a gente contratou alguém de fora, o cara vai chegar aqui e vai ficar tudo bem. Nunca era assim, tá? Nunca esse cara sabia mais do que a gente, nunca ele ia conseguir contribuir mais do que quem já estava ali dentro 2 anos batendo a cabeça e entendia super bem, super a fundo os clientes e o mercado. Então, não espere isso. O quinto não tenta ficar adivinhando qual você acha que são os sinais certos. Pô, mas será que isso aqui é um bom sinal? Será que isso aqui realmente é uma luz no fim do túnel? Será que isso aqui... E quando realmente veio, o sinal era muito claro. Assim. Então, eu acho que quando a coisa acontece, você realmente está se aproximando do que seria um market fit ou seria alguma coisa que vai fazer sentido para sua empresa, você vai saber. Então, não precisa tentar apressar esse aprendizado que ele vai chegar. Disso. Mas eu acho que isso aqui é uma coisa fundamental de se parar e fazer uma autoanálise. Entenda a composição do seu time.
Então, assim, entenda as coisas que vocês são bons e ruins, não individualmente, mas juntos. Então, assim, dentro da nossa empresa, meio que quando eu entrei, eu dava como certo que os meus dois fundadores eram excelentes em produto. Assim, é uma coisa que eu tinha na minha cabeça, porque claramente eles já tiveram empresas antes, um entrou dentro do começo do LinkedIn, o outro criou uma empresa do zero, mas eles eram bons em produto realmente, mas não bons em todo o produto. O produto tem várias coisas ali dentro, e uma parte em especial que a gente precisava muito, que ninguém era muito bom, era Product Discovery, que era realmente você fazer essa conversa com usuários, sentar, entender as dores e tal. Isso era uma coisa que eles também não tinham feito muito, por terem vindo de outras empresas, de outras áreas, de mais B2B, né? A gente estava lidando com o consumidor final agora, então tem que ter um cuidado muito maior nessa parte. Então, assim, entenda a composição do seu time. Se você é um time que é muito técnico, provavelmente os seus maiores problemas vão ser em marketing e produto. Se você é um cara que é muito bem conectado, um cara de business, um cara assim, provavelmente você vai ter dificuldades em engenharia. Então, entender a sua composição vai ajudar você a prestar atenção nas coisas que você tem que melhorar primeiro e que você vai ter que buscar ajuda. E mais do que isso, eu acho que mais importante até do que isso, vai entender você evitar possíveis armadilhas que você vai criar para você mesmo ao longo do tempo. O que isso quer dizer? No nosso caso, como a gente tinha uma composição técnica, a nossa solução para tudo era construir uma feature nova, que era muito fácil para a gente, entendeu? Ah, tem que, pô, os usuários não estão indo bem no onboard. Vamos fazer outro onboard, do zero aqui agora, em 2 dias está pronto. Então, para a gente não era difícil fazer isso. Era o que a gente gostava de fazer. Mas empreender é muito mais sobre fazer as coisas que você não gosta, as coisas que doem em você, do que as coisas que vocês são confortáveis. Então, assim, isso para mim foi fundamental. Quando eu entendi que a gente estava fazendo as coisas que eram confortáveis para a gente, eu comecei a prestar atenção que essas coisas possivelmente não iam levar a uma solução boa ou ótima. O oitavo, que eu acho que muita gente deve ter falado para vocês recentemente também, é a importância do Product Discovery. É uma coisa que o Steve Blanker fala bastante no Three Steps to Epiphany, mas acho que vem aperfeiçoando. Então, hoje em dia, você tem livros que te ensinam a como conversar com os clientes, você tem livros que te ensinam a como realizar os experimentos. E, assim, o conhecimento está lá, assim, é muito acessível, é muito fácil. Mas também é muito fácil você ficar dentro de casa, fazendo a pesquisa pela internet, olhando fórum de internet, e não sair na rua e conversar com pessoas. Eu sei que isso é também uma dica que 1000 pessoas devem ter dado aqui, mas eu sempre gosto de mencionar porque isso faz a diferença. Eu acho que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre risco, né, sobre quais são os riscos que as startups deveriam tomar hoje, mas Product Discovery é um dos principais riscos hoje de você não fazer bem e acabar resolvendo um problema que não atende a ninguém, ou então que atende parcialmente a muitas pessoas e ninguém vai se apaixonar pela solução e você vai acabar caindo em outra série de armadilhas. O nono eu acho que é fundamental, contrate pessoas melhores do que você. No começo a gente fica com medo, achando que, pô, vou contratar um cara que é melhor do que eu, daqui a pouco vou perder meu emprego, ou vou me tirar daqui, vou botar em outro lugar. Mas, fundamentalmente, eu vi que um time só melhora quando você realmente consegue trazer pessoas que estão com mais vontade, que estão querendo mais, que sabem mais sobre um assunto, que querem te levar para frente, que querem evoluir. Então, assim, se você fez uma entrevista e o cara é bom, ele só é bom, não contrate. Contrate um cara que é melhor do que você, que sabe mais do que você, que quer mais do que você. Esse é o cara que vai te ajudar a crescer também dentro da empresa. Fora essas lições, eu acho que valia a pena também, para finalizar, falar um pouquinho sobre o panorama. Isso aqui é uma opinião minha, tá? Eu não sei o quanto disso vocês poderiam levar ao pé da letra. Acho que talvez valha a pena comparar essa opinião minha com opiniões de outras pessoas que estão aqui no mercado brasileiro. Mas é muito, assim, de conversa que eu tenho tido com investidores, com amigos, com pessoas que estão chegando no Brasil ou que já estavam no Brasil, com fundadores de empresas que tentaram me contratar ou que pediram ajuda recentemente, com consultoria, com outras coisas. Então, assim, uma das coisas que eu acho que vale muito a pena falar é que no panorama atual o dinheiro não deveria ser um problema. Então, assim, assumindo que você consiga mostrar hoje que a sua solução realmente resolve uma dor, que realmente você está atacando alguma coisa que o mercado precisa, não deveria ser um problema levantar dinheiro. Se for, conversa com algum amigo, conversa comigo, manda um e-mail para alguém que a gente resolve esse problema. Porque, assim, a quantidade de VCs que tem à disposição hoje e a acessibilidade que eles têm hoje assim, irreal. Assim, quando você compara isso, é surreal. Você compara isso com 5 anos atrás, você tinha que quase implorar para conseguir uma entrevista com um investidor. E hoje, assim, eles realmente buscam empresas, eles estão vendo que assim o mercado está mudando. Então, assim, aproveite esse momento. Pode ser que isso não seja verdade daqui 2, 3 anos. Aproveite esse momento, se prepare,
faça o Product Discovery bem para você conseguir um valuation bom, mas dinheiro deveria ser uma coisa acessível para todo mundo que está aqui dentro. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena falar é sobre risco de execução e risco de mercado. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que quando eu comecei na primeira turma do Startup Hill, eu até queria saber esses números, talvez a Ivana consiga depois de algum jeito levantar para a gente. Mas diversas empresas que entraram no Startup Hill nunca conseguiram tirar nada do papel. Naquela época existia um risco claro de execução dentro de startups. O que isso quer dizer? Quer dizer que muita gente era tão inexperiente, não tinha se preparado quase que nada, a ponto de que eles não conseguiam tirar a ideia deles do papel, eles não conseguiam criar um produto, não conseguiam tentar validar um produto, talvez nem um protótipo. Então, assim, eu acho que é a partir disso que existia aquele mantra de 5 anos atrás, que cara, senta a bunda na cadeira e faz alguma coisa, tira alguma coisa do papel. Porque, assim, se você conseguia fazer isso há 5 anos atrás, mostrava que existia vontade, interesse e potencial de você acertar um negócio. Só que isso mudou. Hoje, por exemplo, se você pegar o Vale do Silício, não existe mais risco de execução no Vale do Silício. Qual que é a chance hoje de uma empresa levantar dinheiro e não tirar um protótipo do ar? Assim, é praticamente zero, eu diria. Então, assim, a gente saiu de um momento de risco de execução e a gente entrou num momento de maior risco de mercado. Então, assim, tem um blog post muito bom de um VC que depois eu posso até procurar e mandar, que chama Death by a Thousand Shrugs, que significa a morte por literalmente ninguém se importar com o que você faz, entendeu? Esse é o maior risco de hoje, é o risco de mercado. E como é que você resolve isso? Fazendo um bom Product Discovery, gastando o tempo que você precisa gastar para entender os seus clientes, entender o que você quer. Então, assim, você entender que hoje o mercado pede isso muito mais do que só tirar alguma coisa do papel, na prática, na minha humilde opinião, significa que você deveria dar uma atenção muito grande para o problema que você está resolvendo e realmente mapear se esse problema é um problema real ou não. Eu acho que essa é a tradução prática do que isso quer dizer. O 3, que é o cash flow. Cash flow só quer dizer que parece que a gente está começando um movimento, agora está acabando uma onda de startups que vinham com aquela promessa de longo prazo, que elas vão ser um unicórnio. Uber, Rappi, diversos outros que entraram assim, sem fazer dinheiro desde o dia zero, mas que tinham claramente uma proposta de valor grande para o cliente final, que conseguiam entregar valor para o cliente final. Então, assim, parece que a gente está um pouco saindo desse modelo e se aproximando do modelo de empresas que conseguem, desde o começo, resolver uma dor clara e trazer dinheiro para a mesa e conseguir, sabe, testar uma hipótese desde o começo que já tem um modelo de negócio bem definido. Por que isso? Porque isso acabou começando a ser um risco para os investidores. Eles começaram a perceber que hoje algumas empresas que eles investiram talvez consigam crescer, mas talvez não consigam dar claramente o salto de ser profitable, né? Então agora a gente viu, acabou de essa semana foi anunciado os últimos números do Uber. O Uber teve um crescimento maior do que no último report, mas ele ainda reportou 1,1 bilhão de dólares de prejuízo. Então, assim, 1,1 bilhão de dólares. Então, assim, realmente é uma coisa astronômica, assim. Então, assim, se preparar para realmente entender se você... Algumas vezes você não tem essa opção, dependendo do produto que você toca. Mas se você tem essa opção, se preparar para você conseguir realmente, como é que eu diria, criar alguma coisa que entregue valor desde o dia zero e que você consiga potencialmente cobrar por isso. Hoje a gente tem também VCs que estão mais preparados para ajudar os empreendedores. Então, na prática, o que significa isso é vá atrás do smart money. Eu tenho uma empresa aqui B2B. Faz uma pesquisa, descobre quais fundos que investem em B2B, que são muito bons nisso. Talvez você não esteja nem na hora de procurar dinheiro, mas já manda um e-mail para eles, começa a conversar com eles, começa a nutrir um relacionamento com esses caras, para que quando chegar a hora você consiga realmente entender o ecossistema e levantar dinheiro com a pessoa certa, com a pessoa que não vai só colocar dinheiro em você, mas também vai te abrir uma porta, vai te colocar no lugar que você precisa estar, vai te apresentar um cliente, vai te apresentar um desenvolvedor ou um executivo de mercado que você venha potencialmente a precisar. E quinto seja muito competitivo, consiga os melhores recursos. Cada vez está mais escasso, então, assim, se prepare. Eu preciso do desenvolvedor daqui 6 meses, então comece a pensar nele hoje, comece a conhecer desenvolvedores hoje. Não espera chegar lá em cima da hora para você precisar em uma semana arrumar um cara que você não vai conseguir arrumar um cara bom. Está cada vez mais escasso conseguir pessoas, né? E acho que as empresas agora vão começar a precisar se preparar para o crescimento muito mais do que antes. Antes era simplesmente, cara, beleza, eu não tinha dinheiro, agora eu consegui aqui $1 milhão, agora eu consigo pagar o valor que a Globo.com paga para um bom desenvolvedor, então eu vou tentar tirar esse cara da Globo.com.
Mas agora não é só você que está tentando tirar esse cara da Globo.com, é você, o Rappi, o Uber e diversos outros. Então, assim, se prepare. Hoje eu acho que vale muito mais pensar em estruturas boas de cap table, em como dividir a torta de um jeito que fica atraente para esses caras, como ensinar esses caras a se preparar para sair de uma empresa grande e entrar numa empresa pequena. Então, vale a pena você manter uma comunicação com esses caras ao longo do tempo. Então, assim, eu acho que essas são algumas coisas que vale a pena tocar. E era isso de apresentação, galera. Falei bastante. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma coisa clara. E a partir de agora, acho que vale a pena aí, se alguém quiser perguntar, tiver alguma dúvida sobre produto, engenharia, growth, essa parte que a gente falou sobre composição de times, sobre early stage, product discovery, tudo isso acho que são temas que cada um em si só poderia ser um papo de 1 hora ou mais, porque é muito interessante e não é novo, mas assim, muda muito, né, eu acho. Mas é isso. Da minha parte, acho que era isso. Lucas, eu fiquei muito curiosa para conhecer esse framework que você falou que criou para você testar produtos com mais velocidade, né? Você criou isso dentro do... Qual era a empresa? Firework? Dentro do Double Double, Firework, Uhum. Como você chegou nesse modelo para você validar produto? O que você percebeu? Então, acho que assim, o modelo que você vai acabar usando vai depender muito do estágio que você está como empresa, né? Assim, eu acho que o problema de priorização que você vai ter de experimentos, de como rodar um experimento rápido, quando você tem um time de engenharia e design, é muito diferente de quando você tem 10 times, 10 squads de engenharia e design, né? Quando você tem 10 squads de engenharia e design, seu poder de execução é muito maior e você potencialmente pode tocar em múltiplos experimentos ao mesmo tempo e tal. Mas como aqui a maioria provavelmente é mais early stage, acho que a gente pode para a gente falar então, assim, o que a gente fazia muito nessa época era realmente tentar setar uma métrica principal, que a gente chama da métrica North Star, a empresa deveria estar olhando todos os tempos. Então, assim, vamos dar aqui um exemplo para ficar claro, vamos pegar um Pinterest da vida. Então, para um Pinterest, por exemplo, eu por acaso sei que a métrica principal deles é o Weekly Active Pinners. Significa, assim, dentro de uma semana, quantas pessoas ativas que vão realmente marcar alguma coisa, selecionar, pinar alguma coisa ali dentro para poder ou ver depois, enfim, salvar alguma coisa. Essa é a métrica que para eles representa um engajamento alto em relação ao produto que eles têm. Então, para todos os experimentos que a gente fazia, a primeira etapa que acontecia era uma priorização em relação às nossas métricas estrelas. Então, assim, se você tem 2 experimentos e a gente só tem um recurso para trabalhar um dos 2 experimentos, qual que você vai usar? Por exemplo, a gente tem aqui um onboarding que não está bom, mas a gente tem também aqui a parte de descoberta dentro do produto que também não está boa. Então, assim, o que a gente fazia era muito um trabalho de, tipo assim, qual é a métrica atual, qual que é o delta que a gente acha que a gente consegue melhorar. Então, tipo assim, se o onboarding está ruim, mas ele está ruim quanto? Ele está muito ruim, assim, 10% das pessoas passam no onboarding, ou 60%, 50% das pessoas passam no onboarding, e a gente acha que poderia ser 60%. Então, assim, o que a gente faz, na verdade, é uma conta mesmo, matemática, para determinar qual seria o impacto dessa mudança, desse delta de métrica, no valor final da métrica principal. Então, assim, por que a gente faz isso? Porque, em alguns casos, não é tão claro qual vai ser a diferença de custo de recurso, é muito próximo, assim, é um dia de engenharia, 2 dias de engenharia, e é um dia de design, meio dia de design. Então, assim, era muito, talvez, próximo, 2 coisas diferentes, e os times que eram responsáveis por cada uma dessas coisas puxavam a sardinha para eles, claro. Não, pô, você que tem que fazer primeiro, você que tem que executar primeiro. E o nosso gargalo sempre vai ser, eu acho que na maioria dos casos, engenharia, para quase todas as empresas. Então, assim, a gente fazia essa conta para primeiro entender qual realmente poderia mover mais a métrica principal. Isso, assim, assumindo que você já tem um problema, um produto que está validado, tá? Que já está com market fit. E aí a gente executava isso dentro de um ambiente rápido, fazendo realmente um hack, assim eu acho que talvez eu tenha até errado mais por fazer hacks muito grotescos do que eu deveria, mas era realmente assim, por exemplo, a gente quer fazer um novo sistema de recomendação, por exemplo, algum time pedia, né? Então, assim, a primeira coisa que eu falava é, cara, tá bom, vamos ver como é que seria um bom sistema de recomendação. Eu quero, por exemplo, que o cara, quando entra aqui dentro, ele venha da propaganda a propaganda que ele assistiu do app era de dança, então o conteúdo que ele vê dentro do app quando ele entrar é de dança.
Aí, pô, tá bom, eu vou ter que mexer no algoritmo de recomendação, vou ter que mexer em diversas coisas aqui dentro. Então, antes de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou meio que criar um hackzinho aqui que só vai funcionar para dança. E vamos fazer só com a dança. Vamos lançar aqui uma propaganda para dança, vamos ver se esses caras conseguem entrar aqui dentro e vamos ver se realmente a métrica deles foi impactada, foi positiva, né? A gente faz um testezinho A/B, a gente roda um pouco com um grupo de teste, um pouco que é sem o grupo de teste, realmente rodando o experimento. E assim a gente conseguia rapidamente, sem ficar muito gastando tempo de engenharia, de dinheiro, de recursos, decidir se alguma coisa valia a pena ir mais a fundo ou não. Isso tudo pós-validação de mercado, tá? Pré-validação de mercado, aí eu acho que você tem que ser muito mais agressivo nos hacks. Eu acho que, assim, o quão menos você puder construir, especialmente para times técnicos, esse é o maior desafio. Você fica com muita vontade, não, vou fazer esse negocinho aqui, vai demorar só 2 dias. Mas, assim, o quão menos você puder construir e testar com o que já existe, é muito melhor, assim. Então, assim, vamos pegar um exemplo aqui aleatório. No Loop, quando a gente construiu, por exemplo, o nosso chat de grupos, né, para testar se o valor, assim, dentro do produto, se tinha valor você estar dentro, por exemplo, de uma faculdade, mas ter um canal para conversar só sobre empreendedorismo, por exemplo. Talvez fosse melhor a gente, em vez de criar esse produto todo, criar talvez na época um grupo de WhatsApp ou o que é que seja, só de empreendedorismo de uma empresa e colocar as pessoas lá dentro, e procurar as pessoas e ver como é que essas pessoas se comportam e ver se ao longo do tempo a gente está realmente entregando valor naquilo, para meio que ver se isso justifica realmente uma construção maior de produto a longo prazo, entendeu? Então, assim, realmente eu acho que experimentação, o framework era muito assim, era muito como que a gente consegue invalidar uma ideia, realmente o objetivo era invalidar uma ideia o mais rápido possível com a menor quantidade de recursos. Porque se a gente invalidar, é uma vitória. Você descobrir que alguma coisa falhou é uma vitória, porque você não precisa construir, né? E se a gente não invalidar, também é uma vitória, porque quer dizer que você tem alguma coisa boa que vale a pena você gastar seu tempo e se aprofundar cada vez mais. Essa questão do você validar o mais rápido possível uma hipótese, ou invalidar essa hipótese também, né? Você acredita que ela acontece com teste de produto de MVP mesmo? Você não consegue fazer isso de outras maneiras? Você precisa construir algo para poder de fato validar ou não? Eu acho que não. Eu Eu vejo acho que não. exemplos divergentes, né? Eu acho que não. Então, assim, o que eu falei, assim, eu acho que nesse caso isso foi um erro que a gente cometeu, nesse exemplo que eu dei do chat, né? Em teoria, assim, seguindo bem a prática que os livros falam, você não deveria construir, você deveria realmente testar alguma coisa usando o mínimo, e o mínimo muitas vezes é realmente só um protótipo visual, um protótipo de alta fidelidade, ou desenhar alguma coisa em um caderno, e fazer uma série de perguntas. Fazer as perguntas certas também é muito importante, tá? Então não adianta você... um conselho de forma geral na hora de conversar com o cliente nunca pergunta sobre o futuro. Nunca pergunta, mas e se a gente tivesse isso? Pergunta sempre sobre o passado. Cara, quando você teve esse problema, o que aconteceu? Quando aconteceu isso com você, o que você foi buscar? Qual foi a solução? Como é que você resolveu isso? Então, se você ancorar tudo no passado, ajuda muito. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é o The Mom Test, que ensina a fazer essas perguntas. E acho que vale todo mundo a leitura. Mas, de forma geral, assim, não, eu não recomendo fazer um protótipo para tudo, porque especialmente no começo, você consegue invalidar muita coisa só conversando com pessoas e levantando hipóteses e coisas nesse sentido. Vou dar um exemplo aqui rápido, tem uma pergunta aqui no chat que eu vi também. Sim. Um exemplo rápido que eu consegui invalidar há pouco tempo atrás foi, depois que eu saí do Firework, eu pensei em criar um produto de organização que ajudasse você a se organizar um pouco melhor assim, como pessoa, para achar links mais rápido e tal. Eu achei que desenvolvedores poderiam ter esse problema. Então, eu liguei para um amigo meu, para alguns amigos meus que são desenvolvedores, e falei, cara, como é que você faz quando você está num trabalho, você quer acessar um design e tal? Aí um falou, cara, eu busco no meu e-mail, encontro em 10 segundos. E o outro falou, cara, não, eu jogo num bloco de notas e depois eu uso a busca do bloco de notas e dificilmente eu perco alguma coisa, fica tudo ali. Então, assim, rapidamente eu consegui invalidar que aquilo não era um problema, não era uma dor suficiente para o cara realmente testar uma solução nova. Claro que, assim, existem produtos e produtos. Tem coisas que são muito mais complicadas, que envolvem outras coisas, que vão precisar de uma atenção maior, de um protótipo, de alguma coisa visual, e meio que cabe ao empreendedor meio que balancear e medir esse custo de quanto tempo vale investir em construção
versus exploração, né? Mas, de forma geral, sempre evitar construir e tentar explorar ao máximo e realmente encontrar uma dor antes de se dedicar à construção. Quer fazer alguma pergunta mais sobre isso ou eu vou para a pergunta do... Tem uma pergunta no chat. Pergunta do chat, da Flávia. Uhum. Você poderia falar um pouco mais sobre Extreme Speed? Como saber se você já chegou num ponto que começa a vender? Então, eu acho que assim, o Extreme Speed que a gente fazia era muito voltado realmente a você se programar para ter um sprint muito rápido, assim. Se você não se programar, se você, por exemplo, começar a construir alguma coisa, aí você para e vai fazer um processo de venda, aí você continua construindo e você, idealmente, o que você deveria fazer, eu acho, é ter uma persona muito bem definida, um público-alvo que você quer atacar, você entender quais são as dores desse público-alvo, e o Extreme Speed, ele vem dessa ideia de você conseguir realmente, como é que eu posso dizer? Que você conseguir realmente colocar em prática um sprint. Então, colocar em prática um sprint seria você definir quais são as atribuições de cada pessoa e fazer essa pessoa focar durante um certo tempo só naquilo. Então, se eu sou o PM desse projeto, eu deveria focar só, digamos que no Product Discovery e envolver as pessoas, os outros stakeholders, os engenheiros, os designers. Esse é o meu desafio. A partir do momento que a gente vai construir, não, chegamos em alguma coisa que eu sei que eu vou construir, então, assim, quem são as pessoas dedicadas? Quem vai ser a pessoa responsável por engenharia? Quem vai entregar esse app no final do dia? Quem vai fazer o servidor? Quem vai fazer tal coisa? Então, meio que atribuir essas funções dessas pessoas, e o speed é você realmente ter ali semanalmente o acompanhamento e entender se essas pessoas estão batendo esses prazos, essas metas ou não. Algumas pessoas usam Agile para isso, colocam algum framework em cima, que pode ser um Scrum, um OKR, o que é que seja. Na prática, eu acho que quando você é muito pequeno, eu não sei qual é o ganho disso, eu acho que um time de 3, 4 pessoas, eu não sei o quanto isso vale a pena. Quase nada disso, não tinha quase nada de Agile. A gente realmente só focava em meio que atribuições, né, ownership, cada um tem um pedaço daquela coisa ali dentro, e você realmente dividir essa responsabilidade, tocar, e depois ir fazendo um acompanhamento e ver o que cada um precisa. Bloqueios ao longo do processo, e a ideia é que você, como um time, consiga ajudar um ao outro a se desbloquear. Então, assim, algumas vezes eu, por exemplo, no primeiro produto, eu estava fazendo desenvolvimento mobile, mas aí tinha um problema grande para ser resolvido dentro de back-end, alguma coisa nesse sentido. Aí eu ia para back-end, ajudava um pouco no back-end até desafogar, depois voltava de novo para o mobile. Então, assim, Extreme Speed é você ter um objetivo muito claro, é você não ficar meio que divagando assim, soluções ou você pensar sozinho no experimento e não comunicar com o seu time. Isso são coisas que tipicamente vão levar a um desenvolvimento muito lento, a uma coisa que provavelmente não vai ter um resultado bom. Não sei se eu respondi tudo. Se tiver mais alguma dúvida sobre isso, só perguntar. Você quer contar um pouco, Flávia, do seu negócio para ele? Fazer um... Porque essa pergunta que você fez faz muito sentido para o seu momento, né? Tudo bem? Tá mutada. Tá sem microfone. Liga, tem um botãozinho lá embaixo. Foi? Foi. Faz sentido sim, né? Você está acompanhando, você sabe, né? Porque a gente começou, né? No meu caso, a gente está desenvolvendo um software para dança e uma ideia diferente, já validamos, já entrevistei um monte de gente, já mostrei, já fiz... Eu comecei até com slideshow, animação do slideshow para mostrar as primeiras ideias e para depois partir para desenvolver. Só que agora a gente está assim, a gente foi reformulando, vendo que tinha outras coisas que a gente poderia fazer e vai, e agora eu quero meio que parar e cortar, porque senão a gente vai mudando, né? E, não, isso é melhor, e não acaba nunca. Então, eu perguntei até porque eu tenho uma certa dificuldade agora em saber assim, não, isso aqui já tá bom e se eu chegar nesse ponto aqui eu já posso começar a vender, ou de repente assim eu vou começar a vender uma coisa que eu sei que não está tão boa, que poderia ter mais recursos e isso vai me queimar, entendeu? Ao contrário, a pessoa tem uma experiência ruim e fala, não vou usar mais isso, entendeu? Entendi. Então, que ponto? Aí a gente está nessa, assim, eu estou tentando organizar isso. Até que ponto eu tenho que ter alguns recursos já, outros não, né? A gente está fazendo um planejamento dividindo isso, né? Por isso, até a pergunta. Legal. Então, assim, eu acho que a melhor forma de você encontrar no começo
o que você deveria gastar tempo e o que é o mínimo, acho que o que você está discutindo aí é o mínimo, né? Quando a gente fala de É, MVP, o MVP é. o seu MVP é uma coisa muito vaga, porque o mínimo para você pode não ser o mínimo para o seu sócio, pode não ser o mínimo para o seu cliente. Como é que você sabe o que faz parte do mínimo, né? Como é que você encontra isso? Eu acho que quando você tem alguma dificuldade de encontrar o que é o mínimo, é provavelmente porque você não nichou o suficiente o seu mercado. Então, assim, se você, eu tenho, por exemplo, um aplicativo de dança. Tá bom, mas dentro de dança tem 1 milhão de tipos de dança. Qual tipo de dança que você vai atender primeiro? É balé? É não sei o quê? Dentro do balé, assumindo que fosse balé, você tem, sei lá, alguns tipos de balé. Tem um balé que é o exercício, tem as pessoas que são realmente praticando balé e estão tentando ser... Estou chutando tudo aqui, tá não tendo nada nesse mercado, mas só como exemplo. Que querem se aperfeiçoar lá dentro da parte artística, ou tem gente que só quer o exercício físico. No caso, a gente está dando uma forma assim, de desenhar as trajetórias de movimento no espaço. Então, tanto faz se for balé, jazz, sapateado, tanto faz. Todas as danças, né, tem que se movimentar no espaço e tem uma trajetória de movimento ali naquele espaço. E a gente dá a chance da pessoa poder desenhar. Só que se poder desenhar, eu posso só colocar o desenho e a mão livre, ou posso começar a colocar várias funcionalidades ali que vão ajudar a pessoa a desenhar mais rápido, entendeu? E aí a gente foi trabalhando como fazer isso e agora sim, agora disso tudo, aonde, entendeu? Eu corto, já começo a vender, já começo a testar, entendeu? Ou, enfim, é complicado. Eu acho que tem uma combinação de coisas do que você falou, assim, né? A primeira coisa é cuidado com o tanto faz. Pode ser que ele atenda todo mundo, mas pode ser que ele seja especialmente importante para alguém. O que você quer no começo é Tem encontrar... certas coisas específicas, tipo contagem de tempo, né? Tem contagem de tempo específicas de balé, do flamenco, tem outra contagem. Até a gente colocou ali uma ideia de colocar contagens de tempo específicas para cada dança. Mas, por exemplo, isso eu acho que pode ser mais para frente, entendeu? Mas tem uma contagem básica, pelo menos no primeiro, deveria ter, entendeu? Uma marcação básica, né? O que eu faria seria tentar entender dentro de cada funcionalidade, não sei se estou pensando certo, e para a pessoa entender a estrutura e aí entregar esse mínimo. E depois eu vou avançando em cada funcionalidade, dando mais opções, entendeu? Mas a pessoa já tem uma ideia geral de tudo que ela poderia ter ali no software, né? Entendi. Eu acho assim, eu acho que é o que eu falei, assim, tem que tomar um cuidado para ver se você segmentou o suficiente o seu mercado. Pode parecer que sim, mas sempre você consegue segmentar, quase sempre você consegue segmentar mais. O motivo que eu falo isso é, talvez exista dentro desse mercado alguém que tenha essa dor clara, que realmente precise disso. Essa pessoa vai conseguir te ajudar, ou esse grupo de pessoas que vai conseguir te ajudar a entender o que é o mínimo. Eu acho que construir antes de se comunicar com essa galera é uma má ideia. Você não deveria fazer isso. Eu já cheguei a conversar, conversei com vários, mais de 1000 pessoas, na verdade. Já. Mas se você conversar com 1000 pessoas e as 1000 pessoas forem de nichos diferentes dentro do seu subnicho, você vai ficar mais confusa, entendeu? Você vai ter coisas conflitantes ali dentro, você não vai conseguir convergir para uma solução. Mas se você realmente definir uma persona, por exemplo, eu vou atender dentro da dança pessoas que fazem balé desse jeito aqui. Esse caso seria, que eu sou professora, há muitos anos eu dou aula de balé também, né? Apesar de ser formada em mestrado em engenharia de sistemas, outras coisas, eu também sempre dei aula de balé, né? Desde muito nova. Então, assim, meu foco seria o balé clássico, no caso, né? Já entrevistei, a maioria era desse pessoal, né? Desse segmento. Aí depois eu fui explorando os outros segmentos que também têm a mesma dor, é confusa a comunicação entre eles, porque não tem uma ferramenta que faça isso ainda hoje em dia, assim, né? Então o pessoal faz tudo na mão, faz tudo escrito no caderno, entendeu? É tudo muito ainda... Entendi. Caro. Eu acho que esse é um primeiro passo, é focar realmente em uma única área, e o segundo passo é levar para os caras. Eu acho que é melhor você tentar vender antes do que depois. Pequenininho, né? E mandar Exatamente. para testar, né? E não só mandar, eu acho que assim, é você acompanhar, você ir lá, você sabe entender deles o que está acontecendo, como eles estão usando, você ter uma suite de analytics boa, isso é uma coisa que pouca gente fala. Um Google Analytics hoje em dia não é mais o suficiente para um produto de software, para você conseguir entender como alguém se comporta. Comportamento, para você entender se o cara está entrando ali dentro, está fazendo alguma coisa. Que só entrar ali dentro ou não vai te ajudar muita coisa, assim. E em geral,
colocar features em cima de uma startup que é early stage quase nunca é a solução, tá? Normalmente, ou você vai substituir, ou você está fazendo alguma coisa certa, ou você ainda não achou a coisa que você deveria fazer, assim, eu acho que dificilmente colocar mais coisa dentro do bolo é a solução. Em geral, você vai encontrar uma coisa que a pessoa quer muito, que mesmo que seja só um grupo pequeno no começo. E aí, a partir disso, você vai conseguir um grupo que está interessado em você, que você vai conseguir fazer uma interação com eles, que vão te mostrar quais são os problemas em conjunto com outros grupos. A partir daí, você vai começar a expandir. Então, assim, eu sei que pode parecer porque você já fez bastante entrevista e tal, mas eu visitaria isso um pouco de novo, veria se realmente você traçou a persona muito bem traçada, porque dentro de uma persona bem traçada, dificilmente você vai ter uma divergência de opiniões. Assim, se você realmente convergir para um grupo pequeno, eles vão falar coisas similares e vão te ajudar a entender o que para eles é importante. Ótimo, Lucas. Excelente. Vamos encerrar o nosso call agora. Eu queria te agradecer pela riqueza de informação e de detalhe, enfim. Sem dúvida, você esclareceu muitas dúvidas do pessoal que está assistindo, vai esclarecer do pessoal que ainda vai assistir. Né? Eu tenho muita coisa para conversar com você ainda, se eu estou tonelada de perguntas, mas realmente não dá para a gente ficar muito tempo aqui. Enfim, mas eu acho que a gente pode marcar mais um. Claro, ponto, vamos sim. coisas para a gente destrinchar dos pontos que você trouxe vários insights bacanas. E como você mesmo falou, né? Cada ponto daquele pode ser uma conversa de muitas horas, né? Exatamente. E você, enfim, para quem não sabe, ele está no grupo do Startup Rio, todas as turmas, o Lucas está lá, o telefone dele está lá, né, Lucas? Olá. Então, vocês têm acesso ao Lucas. E, enfim, te convidar para fazer parte do nosso grupo de mentores. Você já é muito mais do que bem-vindo. A gente tem uma nova turma para começar, enfim, está com o edital aberto, então para pessoas que você conheça, que acham que tem a ver com esse programa, você conhece tão bem, participou dele, e, enfim, foi um início, né, de jornada também para você, que esse programa também possa ser início de jornada para outras pessoas, né? E te desejar muito sucesso, e, cara, eu te agradecer demais, assim, por você ter compartilhado esse conteúdo todo com a gente. Muito, muito obrigada. Claro, não, para mim é um prazer todo estar aqui. Eu acho que se ficou alguma coisa faltando, alguém quiser perguntar no grupo, quiser mandar uma mensagem, uma coisa que eu estou fazendo agora nas próximas 2 semanas é dar uma mentoria de graça, que eu estou dando para todo mundo. Eu estou fazendo isso porque um dos produtos que eu quero construir tem a ver com startups e com empreendedorismo, então é uma chance de conhecer mais gente, mais empreendedores, mais problemas. Então, se quiser marcar um horário, me manda uma mensagem no WhatsApp também. E, assim, da minha parte é isso. Eu adoro esse tipo de conversa. Quando precisar, estou à disposição. Perfeito. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente que participou. E para os que vão assistir também, que bom que vocês estão se interessando pelos conteúdos. E boa tarde para todos. Valeu, Lucas. A gente segue conversando lá no Zap. Tchau, tchau. Vamos sim. Tudo de bom. Tchau, gente. Obrigado. De bom.